Bem, pessoal do oitavo ano, vamos fazer a correção aí do exercício da última aula, né, o exercício número 5, onde nós temos aí algumas afirmações do número 1. Né? Vamos colocar aqui o verdadeiro ou falso das 6 afirmações que temos aí. Bem, a primeira afirmação é: todo losango é um paralelogramo. A segunda afirmação é: todo retângulo é um paralelogramo. A terceira afirmação é que todo quadrado é um paralelogramo. Tá? As outras 3 afirmações, elas mudam o posicionamento. Né? Todo paralelogramo é um losango. Todo paralelogramo é um retângulo e todo paralelogramo é um quadrado. Bem, nós temos que entender isso. Né? Nós temos os quadriláteros que nós estudamos divididos em 2 grupos, em paralelogramos e trapézios. Quem são os paralelogramos? Né? Além do próprio paralelogramo como uma figura em particular: o retângulo, o quadrado e o losango. Então essas 3 figuras são paralelogramos. Então, um losango é um paralelogramo, é verdadeiro. Assim como todo retângulo é um paralelogramo, é verdadeiro. E o quadrado é um paralelogramo? Sim, verdadeiro. Né? Por que são paralelogramos? Porque são figuras que possuem lados opostos paralelos, ângulos opostos congruentes, né? E suas diagonais se encontram, se interceptam no ponto em que divide as 2 diagonais ao meio. Ok? Então, todas essas figuras são paralelogramos. Mas os paralelogramos, todo paralelogramo é um losango? Não. Por quê? Porque um quadrado e um retângulo é um tipo de paralelogramo, mas não necessariamente um losango. E isso vai valer para todos os outros. Né? Por quê? Porque o retângulo é um paralelogramo, mas todo retângulo é um paralelogramo? Todo paralelogramo é um retângulo? Não. Porque pode ser também losango ou quadrado. Né? Ok? Fazendo a número 2 agora. Com base nas definições, lembrando de todos os quadrados, que todo quadrado é um paralelogramo, um retângulo e um losango, né? Bem, as diagonais de um quadrado são congruentes. Olha só, vou desenhar aqui o quadrado para a gente poder observar na figura. Né? Observe o seguinte: essa distância liga essa extremidade a essa, passando por 2 lados. Né? Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Então, quando eu faço a outra diagonal, ela tem o mesmo tamanho dessa diagonal. Né? São congruentes as diagonais? Sim, tem o mesmo tamanho. As diagonais de um quadrado se cortam ao meio? Também. Né? Elas se cortam ao meio, porque você vê, elas formam 4 triângulos iguais. Né? As diagonais de um quadrado são perpendiculares? Sim. Entre elas, ó, em todos os seus ângulos aqui, são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Todo quadrado é um losango? Sim. Né? Basta eu virar ele de lado, né, que eu vou ter a ideia de que eu estou tendo um losango. Né? Se eu pegar o quadrado e fizer isso aqui, olha só. Isso aqui é um quadrado, tá? Eu estou desenhando. Mas ele está na posição que remete a um losango. E ele tem todas as características de um losango, tá? Todo quadrado é um retângulo? Também sim. Bem, uma coisa que a gente pode afirmar com relação ao quadrado: se uma figura for simultaneamente caracterizada como retângulo e como losango, é porque ela é, na realidade, um quadrado. Ok? Bem, agora nós vamos fazer o exercício número 3,
E diz assim: de acordo com as definições de paralelogramos, calcule o valor de. E aí ele nos dá dois paralelogramos. Tá? Na letra A, o paralelogramo é assim. Tá? Esse ângulo mede 120 graus e esse ângulo mede x. Tá? E na letra B, também um paralelogramo no mesmo formato, porém ele está dando aqui 112 graus e aqui o ângulo x. Bem, para todo paralelogramo eu tenho ângulos opostos com a mesma medida e ângulos subsequentes, digamos assim, são ângulos suplementares, ou seja, sua soma dá 180 graus. Então, olha só, vou começar fazendo pela letra B, porque é mais simples, tá? Esse ângulo aqui está na parte de baixo do lado esquerdo, né? E esse ângulo aqui está na parte de cima do lado direito. Então, estão em lados opostos. Então, dessa forma, eles possuem a mesma medida. Aqui, esses dois ângulos juntos, somados, resultam num ângulo de meia volta. Então, quem vai ser o ângulo x? O ângulo de meia volta menos esse ângulo dado, ou seja, nesse caso, 60 graus. Então, está aqui, né, os dois ângulos aí. Agora nós vamos fazer a questão número 4. Né? Vou apagar tudo aqui para a gente ter espaço. Questão número 4. Lembrando que as bases de um trapézio são paralelas e que os ângulos internos alfa e beta são colaterais internos, responda. Bem, olha só. Antes de fazer o exercício, isso aqui é um trapézio. Esse lado aqui é paralelo a esse lado, né? Os outros dois não. O trapézio possui apenas um par de paralelos. E aí ele diz o seguinte: alfa e beta, ele coloca aí, aqui assim, né? A figura lá do trabalho de vocês está um pouquinho diferente, mas vamos lá. Aqui alfa e aqui beta, letra do alfabeto grego, né? Bem, alfa e beta são congruentes? Olha só, vou voltar no assunto que nós já estudamos. Se eu der segmento aqui, isso aqui é uma reta, né, que está cortando duas retas paralelas. E aí eu volto ao assunto tratado em ângulos formados por duas paralelas e uma transversal. Alfa e beta estão dentro das paralelas, então eles são ângulos internos, né? Alfa e beta estão com relação à transversal do mesmo lado, então são colaterais. Se são ângulos colaterais internos, são ângulos cuja soma resulta em 180 graus. Então, na letra A, alfa e beta são congruentes? Não. Letra B, alfa e beta são suplementares? Sim, né? Nós sabemos que ângulos colaterais internos são suplementares. Então, se eles são suplementares, na letra C, eles não podem ser complementares, né? Então, olha só, para todo paralelogramo, né, se eu pegar as paralelas e pegar os dois ângulos, seja esse e esse, ou vou pegar esse aqui, vou chamar de x e y, tá? As paralelas, os ângulos de um lado e os ângulos do outro, de uma coisa eu posso ter certeza:
alfa mais beta é igual a 180 graus, assim como os outros dois do outro lado. Por quê? Porque aqui do outro lado eles também estariam naquela mesma condição de ângulos formados por duas paralelas e uma transversal. É que a gente está usando só um pedaço, né? Então, os ângulos que estão no mesmo lado com relação às paralelas são sempre ângulos suplementares, ou seja, sua soma igual a 180 graus, ok? Um abraço.